A gente olha para a nossa vida, a gente vê que esses marcos a gente está tentando remarcar com base em tradicionalismo. E toda vez que a gente faz isso, a gente vai tentar remover marcos doutrinários, marco funcional. Sabe por quê? Deus cria funções, irmãos. A função pastoral. Vai ver o pré-requisito para ser pastor. Irmãos, o negócio é tenso. Pré-requisito para ser diácono. Mas vai ler Atos 6, para que serve um diácono. Aí você vai entender que aquilo tem um propósito, tem uma finalidade. Toda vez que você vai remover esses marcos, você vai perder um marco do padrão entre o sagrado e o profano, um marco da santidade e um marco do caráter cristão. E a gente, em nome de uma tradição, de um tradicionalismo, nós estamos removendo esses marcos que não deveriam ser removidos, não deveriam sequer ser mexidos. Não mexe nisso não, é só olhar para a palavra, segue que vai dar certo. Olá, queridos irmãos, graça e paz, alegria ter você novamente aqui conosco. Olha, o sermão de hoje vai falar muito ao seu coração. Os marcos que não podem ser retirados. Fique conosco e veja o que Deus fará na sua vida. O tema da reflexão é: não remova os marcos. Não mexe nos marcos, não. E quando a gente fala de marco, não é nome, não. A gente vai entender que tem gente falando, tem tanto marco na igreja. Eu já vi alguns mexendo aqui com Marcos Miranda, né? Quase que pegaram o Marcos Miranda ali e iam tirar ele do culto. Falaram, não, deixa o Marquinho, que o Marquinho é uma bênção. Quando eu falo não remova os marcos, vocês vão entender agora o porquê. Deuteronômio 19:14 diz assim: não mudes o marco do teu próximo, que colocar os antigos na tua herança, que possuíres na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Em Provérbios 22:28 diz assim: não remova os limites antigos que fizeram os teus pais. Em Deuteronômio 27:17 diz mais: maldito aquele que arrancar o termo, quer dizer, o marco do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Vamos orar. Pai, fale conosco, pois queremos mais uma vez ouvir a tua voz. Destravamente abra o coração e que a tua palavra faça aquilo que te agrada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando olhamos para o texto, a fim apenas de situá-los, é o momento que o povo está entrando na terra e havia necessidade de marcação de todo aquele território por tribo, para que cada um ficasse com a sua herança. É exatamente isso que o texto está apontando. Tinha que ter marcos. Marcos são como muros. A gente olha hoje, por exemplo, uma área, uma região, tem uma gleba, tem um muro levantado. Para que serve isso? Limite, marco. Isso vem desde que o mundo é mundo, para limitar e definir tudo aquilo que ia pertencer a um que não pertencia a outro. E é bem verdade que quando se marcava ali então esses muros, estava incluso nessa terra gado, bem como todo o plantio. Então não era só uma questão territorial, geográfica, mas também incluía toda a parte de mantimento. E assim deveria viver o povo. Mas quando a gente olha para Deuteronômio 27, a primeira maldição está falando lá no verso 15 de imagem e escultura. No verso 16 vem falando que é desprezar pai e mãe. No verso 17 vem falando mudar o marco. Ou seja, em Deuteronômio, lá no capítulo 27, verso 17, vem dizendo que quando você vai tirar esse marco, modificar esse marco, que isso é uma maldição. Isso não vai ser bom. Isso não será legal. Nós estamos vivendo numa sociedade em que inúmeros marcos estão sendo removidos, esticados, encolhidos, sucumbidos,
jogados por terra. Eu olho para o pessoal dirigindo nas ruas, parece que nós estamos num país que não há lei. Agora a nova onda nos motociclistas é tirar a placa. Antes eles tapavam algum número, agora é retirar a placa. Ninguém respeita nada. Eu fico olhando ali na passarela aqui perto, aqui, que eu vou pegar minha filha, eu fico vendo assim, passarela acho que é para ser humano, né? Eu vejo passando um monte de moto. Eu fiquei, gente, que coisa assim, onde a gente vai parar? A gente olha filhos que não respeitam pais. E vai aqui um senão, eu olho às vezes criança aqui na igreja, vira para mim e fala assim, né? Criança de 10 anos de idade, 11 anos de idade, o Anderson. Aí eu olho assim para o irmão Altair. Toda vez que ele se reporta a mim, ele fala assim, o senhor pastor, o senhor pastor, o senhor pastor. Apenas para uma reflexão onde alunos não respeitam mais professores, onde perdeu-se a referência de autoridade. Nós estamos num país que referenciais de autoridade está cada vez mais comprometido. As pessoas não querem mais ter o mínimo de respeito. A gente vê aí as pessoas hoje, o bandido ele não se contenta mais em roubar o celular, não. Ele está com o celular, não. Ele quer tirar a vida do outro. Qual é o propósito de uma coisa insana como essa? A banalização da vida. Você não levou o celular? Vai embora, rapaz. Agora, por que fazer uma crueldade, uma maldade como essa? Uma perversidade sem precedente. E a gente vai observando então que quando o ser humano ele está envolto então numa turba, numa multidão, o sentimento de anonimato aflora. E ele tem práticas que sozinho ele não teria. Mas quando está no meio da multidão, ele se acha, quer quebrar, depredar, atacar, roubar. Não tem limite. Ainda ontem, era noite, eu estava pegando Meline ali perto do Maracanã. Eu estava vendo uma turba assim inflamada. Pessoal aí que estava indo para a despedida de um camarada lá, enfim. E aí eu observei assim nas ruas as coisas, e você percebe o comportamento do ser humano. Aí você olha e fala, se ele estivesse sozinho, jamais faria aquilo lá. Que coisa impressionante. Queridos, nós estamos num mundo que o caos social está sendo instaurado, os costumes antigos, os marcos até da civilização estão sendo retirados. A barbárie está tomando conta. E eu fico me perguntando, onde vamos parar com isso? Eu, há muito tempo atrás, quando eu comecei uma atividade profissional, eu mal cheguei num lugar para trabalhar, e tem um amigo comigo aqui que me acompanhou em todo esse processo, desde que eu cheguei para trabalhar. E a minha primeira aula, depois de formado nesse ambiente de trabalho, foi assim, ó, vem cá, o aspira. Está vendo aquele muro lá? Falei, estou. O que você está vendo em cima do muro? Falei, uma tartaruga. O aspira? Sim. Tartaruga sobe muro? Não. Então, sua primeira lição hoje é, quando você vir uma tartaruga em cima do muro, não mexa na tartaruga, porque alguém colocou ela ali, tem um propósito. Eu falei, mas se vier um sol quente e a bichinha não tem para onde ir, e daqui a pouco está sendo assada em cima do muro, não é problema seu. Tartaruga não sobe muro, não mexa em tartaruga. Aí eu parei e fiquei olhando, eu falei, isso tem uma grande lição. Por quê?
Tudo tem uma intencionalidade. Aliás, às vezes a gente quer fazer as coisas sempre na boa intenção. E como tem gente bem intencionada, e nesse propósito de uma boa intenção, tem gente fazendo loucuras, que não respeita marcos e limites, em nome da boa intenção. Tem gente em nome da boa intenção que está matando. Eu não tive a intenção de... Aliás, meus irmãos, essa gangorra de julgamento para nós é o caos, sabe por quê? A gente julga os outros pelo que faz, mas nós julgamos a nós mesmos pela intenção e não pelo que praticamos. Mas você fez. E quanto a você? Eu não tive a intenção, mas fez. Mas eu não tive a intenção. E essa conta não fecha. A fatura está sempre aberta. Eu queria preliminarmente dizer uma coisa para vocês, olha, marcos espirituais não podem ser desprezados, grave isso. Tem coisas que acontecem conosco que a gente não pode desprezar, porque aquelas pequenas pedras que estavam sendo colocadas ali como limites, como muro, até aqui é tribo tal, daqui para lá não é teu, é da outra tribo. Eram pequenas pedras, aquilo ia marcando. E são pequenas questões que vão formando pilares, que devem ser erguidos e respeitados. O mundo hoje tecnológico, o mundo hoje de renovação, tem gente pensando até mesmo num culto, num show. E eu gosto, irmãos, uma coisa importante a gente destacar: o culto, quanto mais mexer com os nossos sentidos, mais ele comunica para cada um de nós. Eu acho isso fantástico. Se é assim, vamos trabalhar todos os sentidos. A gente vai inaugurar aí o templo agora, vai ter um aroma aqui diferente, todo culto. Não vai ser um aroma diferente para cada culto. Quando você entrar na igreja, você vai sentir o mesmo aroma. É um marco, um referencial. Toda vez que você entrar aqui, a memória olfativa vai logo trazer na tua cabeça o último culto, como foi. Você já vai entrar ali e falar: ô Espírito Santo, eu já estou sentindo. Agora entenda o que eu quero dizer, queridos. A gente não precisa inventar roda, pólvora, coisa nenhuma, isso já está tudo feito. A gente não precisa sair daqui fazendo coisas mirabolantes, não. Alguns estão falando: pastor, mas para que telão? Irmãos, é um processo. Retroprojetor, data show, telão. Talvez na era da Meline, quando tiver de frente aqui na igreja, a turma aqui, já vai ser um holograma. Um holograma. Para que holograma? Porque hoje é holograma. Isso tudo vai comunicar, a gente tem que acompanhar que as coisas vão mudando, mas a gente não precisa inventar roda e pólvora. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Não adianta fazer aqui um show, uma coisa, aquele negócio com efeitos. Às vezes eu tenho ido até alguns cultos aí, irmãos, tem hora que eu fico assim, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu chego a tirar o óculos, eu não estou vendo ninguém. Eu fico: meu Deus, onde eu estou? Às vezes, para um Páscoa aqui, ficou tão bacana os negócios assim que foi feito, mas às vezes sim, tem que parar e ponderar essas coisas, queridos. E nós estamos vivendo um momento, queridos, que nós estamos perdendo esses marcos, sabe por quê? Estão sendo movidos. A época é de inovação, de modismos sendo praticados na nossa vida, na igreja, na sociedade. Agora, até que ponto isso está afetando marcos referenciais? O desprezo ao marco da palavra de Deus, aos limites que ela impõe, vai nos levar à perdição. É só olhar para o Éden. Está aqui, ó. Mas do fruto do conhecimento, não entra por essa... O teu limite é aqui. Avançou. Aí quando é perguntado: Adão, por que tu fez isso? A mulher que tu me deste, a culpa é dela e tua. Dela porque fez e tua porque me deu ela. Eu não tenho problema nenhum, eu sou bacana. Ultrapassou o limite.
O próprio Cristo Jesus começa a falar com o povo a quem ele veio, que o desprezou, e Jesus querendo botar Marcos, porque ali naquele momento tinha religiosidade. Jesus veio referendar, Jesus veio fortificar, Jesus veio estabelecer limite, e o povo não entende. Aí ele fala: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Perderam noção. E diz mais: quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Ao momento em que parece que a gente está tão bitolado, não percebendo, e que a gente quer pegar a Bíblia e atualizar a Bíblia. Faz um download aí. Não gostei dessa parte, não. Agora está um tal de membro de igreja dizendo assim: essa parte da Bíblia eu gosto legal, isso aqui eu não quero nem saber, isso aqui eu desprezo. Irmãos, não despreze. Você vai ler genealogia, que sermão da genealogia? Eu só quero isso aqui não me agrada, não. Parece que é um self-serve, um tira-gosto, que a gente só quer comer uma parte. Aí fala assim: não, mas tem sobremesa também. Não, mas eu já estou satisfeito. Não, mas aqui o pacote, o serviço é completo. Que a Bíblia é um pacote completo, irmãos. E tem gente que só quer a sobremesa. Pessoal aí que meio formiga, né? Às vezes eu entro em umas casas aí que a gente vai chegando na porta assim, minha irmã, as formigas já estão carregando. O negócio é complicado, de tanto doce. Nós estamos vivendo um tempo que a gente só quer: isso aqui está palatável, essa palavra eu não gostei. Culto bom, culto bom é que a gente chora aqui, que a gente, aquela palavra, você vai vencer, você vai prosperar, tu vai dar tudo certo, exercite a tua fé. Agora, se o culto falar: miserável, arrependa-te. Meu querido, olhe para a tua vida, para os teus maus caminhos, endireita as tuas veredas. Não gostei disso não, isso aí não está palatável não, o negócio não está bom não. Sabe, não adianta querer remover marcos que estão estabelecidos pela palavra de Deus. Desde o princípio, portanto, ouviste, e isso deve permanecer em vocês, e em vós permanecer o que desde o princípio, os marcos estabelecidos, também permanecerei no meu Filho e no Pai. Em 1 João 2, 24, desde o princípio foi estabelecido, para que nós vivêssemos bem, para que tudo andasse em conformidade. Segundo lugar, não tente remarcar os marcos, não vai dar certo. Tem gente que fala assim: parece até a linha do VAR no futebol, para verificar se foi impedimento ou não. Tem gente que fala assim: não é possível, foi gol. Aí traça a linha. Se pudesse assim, ia fazer um desvio na linha, só para dizer assim: não estava impedido não. Quando foi o jogador do teu time que fez o gol. Porque quando é do time adversário, se pudesse, ia fazer a linha o contrário: bota ele impedido. Bota ele impedido aí, porque eu não quero que seja gol. Na verdade, nós estamos fazendo isso com o Senhor. Todos nós estamos propensos a universalizar as nossas próprias convicções pessoais, e nós queremos às vezes tornar absoluto o que é relativo, e estamos querendo relativizar absolutos. Não dá certo, irmãos. Eu lembro que eu era jovem, aí fui lá para a Igreja Batista do Parque São Basílio, cheguei lá, criei estudo bíblico jovem, reuni a juventude, tinha um estudo, uma pizza. Aí depois se transformou num culto jovem. Aí tinha um culto lá toda quinta-feira. O negócio embalou. Depois de 7 para 8 anos, Deus falou: teu tempo acabou. Agora é seminário. Eu entreguei o bastão. Aí os outros que vieram falaram assim: acabaram com o culto.
Por quê? Eu achava que eu era a referência e o padrão. Que soberba, irmãos. Aí mudaram o nome do culto. Falaram, agora é que acabou mesmo. Aí eu fui crescendo na fé e vi que aquilo não tinha nada a ver comigo, a obra era do Senhor. Que tinha um tempo determinado. Eu queria tornar absoluto aquilo, porque eu achava assim, eu que criei. Tem que seguir. Não. O Senhor vai dando uma nova roupagem, o Senhor vai fazendo novas coisas. Tem coisas criadas dentro da igreja que as pessoas se sentem donas delas. E que a ferramenta, às vezes, já se transformou numa coisa obsoleta. Mas a metanoia não acontece. E aí chega alguém e fala assim, vamos mudar? Já quer acabar com tudo. Não. Talvez você esteja acabando, implodindo e não percebe. Sabe o que é isso? Tentar tentar tornar absoluto aquilo que é relativo. Porque aqui sempre foi assim. Desde que o mundo é mundo, eu ouço assim, porque nós batistas pensamos assim. Eu falo, isso está escrito onde? Na convenção, nos princípios, declaração doutrinária. Onde está escrito aí? Só pode estar escrito na sua cabeça, que eu conheço tudo que é princípio, tudo que é declaração doutrinária, e isso não está escrito em lugar nenhum. Aí fica assim, não, porque você pensa assim, mas tem gente que pensa o contrário. Sabe o que é isso? Está tentando tornar absoluto. E não tem nada pior do que isso, que a gente tem a tendência de superdimensionar, organismos que amamos, criamos, nos identificamos com ele, mas acaba perdendo a finalidade, a importância. A única coisa absoluta é a palavra do Senhor. A única coisa que vai gerar vida é a palavra do Senhor. O norte é a palavra cura, a palavra transforma, a palavra salva. O restante, irmãos, é tudo balela criado pelo homem. Ou você acha que nós batistas não temos problemas? Ora. Aí as pessoas querem tornar absoluto. Quando a gente age dessa forma, a gente vai acabar perdendo, sabe por quê? O próximo passo nós vamos valorizar mais a forma do que a essência. E aí, é ladeira abaixo. Nós vamos tentar transformar preceitos em princípios. Preceitos não são princípios, não confunda isso. O princípio é a palavra. Preceito pode mudar a qualquer momento. Agora, princípio não muda. Desde que o mundo é mundo, o Senhor é imutável. Ele diz, Jeremias 1,12, eu zelo pela minha palavra para cumprir. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Haja o que houver, é imutabilidade. A Bíblia diz, nele não há mudança, nem sombra de variação. É por intermédio dessa constância, de princípios que nós precisamos pautar a nossa vida. Nós não podemos tornar absoluto aquilo que é relativo. Nós não podemos transformar tradição em doutrina. E a igreja, como erra isso, meus irmãos, nós estamos desprezando hoje interpretação bíblica em nome de justificativas egoístas. Porque eu quero. É só porque eu quero. É só porque eu quero. Eu vou conversar com o solteiro, acho interessante. Pastor, para o senhor é fácil, né? Porque o senhor está casado. O dia perguntou, pastor, quanto custa para casar? Eu falei, irmão, não sei, eu estou pagando essa fatura até hoje. Não quitei essa dívida não, irmão. Essa fatura eu estou pagando até hoje. Mas eu posso dizer que tem valido a pena. A condição que se encontra, a gente olha para o outro, a gente sempre acha que a vida do outro é melhor. Eu fiquei, irmãos, cuidado com isso. Toda tentativa de remarcação no início vai trazer uma sensação até de transformação, de empoderamento, mas logo depois vai vir o esvaziamento e problemas crônicos sérios.
Outro princípio que eu quero destacar aqui: não transforme o que eu acabei de citar aqui, preceitos em princípios. Sabe por quê? A tradição é completamente diferente do tradicionalismo. Tradição, alguns já definem, é a fé viva dos que morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. Tem muita gente em nome do tradicionalismo, e tradicionalismo, a palavra de ordem é o T, é a cultura, é a influência, são relacionamentos interesseiros. A minha opinião que tem que prevalecer, não só minha opinião, também como minha antiguidade. Afinal de contas, dizem os tradicionalistas, a antiguidade também é posto. Mas às vezes não percebe o novo pedindo passagem. Eu estava lembrando da última Copa do Mundo, e tinha um centroavante ali, que o técnico insistiu com ele durante toda a Copa, que não era a Copa dele, não fez nada, irmãos. E tinha um outro que estava numa fase, um alagoano, pedindo passagem. Mas o técnico insistia todo o jogo em botar aquele outro, e não percebeu o momento que era o momento de mudar ali na frente. O Brasil começou a perder, começou a passar por momentos traumáticos. Sabe por quê? A gente olha para a nossa vida, a gente vê que esses marcos a gente está tentando remarcar com base em tradicionalismo. E toda vez que a gente faz isso, a gente vai tentar remover marcos doutrinários, marco funcional. Sabe por quê? Deus cria funções, irmãos. A função pastoral. Vai ver o pré-requisito para ser pastor. Irmãos, o negócio é tenso. Pré-requisito para ser diácono. Mas vai ler Atos 6, para que serve um diácono. Aí você vai entender que aquilo tem um propósito, tem uma finalidade. Toda vez que você vai remover esses marcos, você vai perder um marco do padrão entre o sagrado e o profano, um marco da santidade e um marco do caráter cristão. E a gente, em nome de uma tradição, de um tradicionalismo, nós estamos removendo esses marcos que não deveriam ser removidos, não deveriam sequer ser mexidos. Não mexe nisso, não. É só olhar para a palavra, segue que vai dar certo. Agora, os marcos servem para quê? Em primeiro lugar, servem para colocar limite. Imagina um jogo de futebol sem regra. Solta as bestas feras aí no campo, dá a bola na mão deles, cada um faz o que quer. No final, o que é se transformar aquilo ali? Numa arena, irmãos. E podia fazer até um outro filme chamado Gladiador. Não tem regra. Cada um faz o que quer. Imagina a gente ir para um trânsito sem regras. Imagina morar num condomínio que não tem regra. E todo mundo que preze tem um vizinho que quando vai dando sexta-feira à noite vai botar um funk ou um pagode no último volume e vai estender o sábado o dia inteiro. Todo condomínio que se preze tem isso. Todo condomínio que você está gostando, que você está identificando lá com quem você convive lá, né? Todo condomínio que se preze vai ter um que já chega com o som do carro no último volume, buzinando, chamando a atenção, porque ele quer ser o centro, o palco, ele quer ser visto. Imagina se não tiver um regramento. Quantos podem subir no elevador? Aí chegam 10 pessoas, não, vamos entrar os 10. Mas só cabe 5, não interessa. Quem disse que é 5? Eu estou falando que é 10 e acabou. Como é que resolve isso, irmãos? Como é que a gente sai disso? Se não tiver limite, se não tiver aquela linha que vai dizer até aqui é teu, daqui para lá não é contigo.
Os campos que ele estava, esses campos físicos, eles colocavam ali, ó, até aqui é a tua região. Daqui para lá, não remova o marco, não mexa no marco, não tire o marco. Sabe por quê? Daqui a pouco você vai estar subtraindo o gado do outro, pegando fruto que não é teu. Ou seja, um abismo chama outro, a ladeira abaixo. Remover o marco, pode acreditar que o próximo passo é transgredir mais uma coisa, outra coisa, e vai embora. A gente olha para a nossa vida, a gente percebe, infelizmente, nessa busca de excessos, a gente está querendo que o mundo gravite em torno do nosso umbigo, quando o evangelho é completamente o contrário, é gravitar em cima do outro, é o olhar para o outro, é o se render ao outro. Às vezes a gente vai fazer uma abordagem, a pessoa só enxerga com aquele olhar dela dentro daquilo que aquela pessoa... Mas peraí, olha o meu lado, olha o que eu estou... Não quer, irmão. Você já conversou com gente que por mais... Olha aqui, não adianta. Emperra num negócio e você até desiste. Você fala assim, não é isso que eu estou falando. Eu estou tentando falar para você, você está usando uma coisa que não é isso. Olha o que você está fazendo. Não consegue. Sabe por quê? O mundo gira em torno da dor daquela pessoa. Ela não consegue olhar para o lado e às vezes não percebe que sequer está ferindo, que sequer está quebrando princípios e normas. Ah, queridos, nossas mensagens hoje deveriam estar pautadas aí nos 10 mandamentos. E que limites? Que limite? Está aí, com tanto valor, tudo que Deus ama, tudo que Deus odeia, tudo que é bom para nós. Se a gente tivesse que resumir, o limite ia ser amor. Quer cumprir o mandamento? Ame. Quando você ama, meu irmão, você tem uma capacidade de entrega que o outro te fere, e você fala assim, minha vontade era de correr, o limite era puxar para cá a remarcação, mas eu vou extrapolar esse limite que ele dá, o que tem de melhor, o que está de melhor de mim é o amor de Deus. Quando a gente observa o que está na palavra do Senhor, Êxodo 31, verso 18, diz, quando o Senhor terminou de falar com Moisés do Monte Sinai, deu as tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E como o pastor Pedro disse aqui pela manhã, não são sugestões, são ordens. Nenhum momento na Bíblia você vai ver Deus falando assim, Moisés, eu vou te dar uma sugestão. Abraão, se tu sentir de alguém, sacrifique Isaac. Jesus, se tu puder, tiver bom, carrega essa cruz aí. Em nenhum momento na palavra de Deus você vai ver sugestões. E tem hora que eu, na minha insanidade, na minha tolice, eu quero convencer Deus de umas coisas que... Eu falo, eu não estou pedindo, Anderson, eu estou mandando. É para fazer. É para fazer. Sabe por quê? A lei de Deus não muda. Deus não muda. É só confiar. Um manual de instrução para a gente viver melhor, Deus coloca limite, e esse limite, sabe para que é? É para você viver melhor. Toda vez que você quebra o limite, pode acreditar que esse marco, esse referencial, vai te levar a uma queda logo no momento seguinte. Não tem jeito, quebrar isso é perder o limite. Segundo lugar, eu tenho só mais um tópico, pode ir tocando aqui que eu vou terminar. Limite serve para gerar garantia. Sabe por quê? Jó 24:2 diz, há até os limites que são removidos, aqueles que roubam os rebanhos e os apacentam. Irmãos, tem tanta gente que para subir na vida precisa pisar no outro. Tem que desmerecer o outro, tem que falar mal do outro. A primeira coisa que a gente precisa entender é que limite te traz garantia. Você quer viver bem?
Entre nos limites que Deus tem te dado. É vida de garantia. É certeza. Eu podia concluir esse sermão dizendo assim, portanto. Agora tem gente que passa a vida inteira quebrando limites, culpabilizando os outros, vitimizando, não enxerga as suas mazelas. Aí você vai ver, casamento infeliz, filho perdido. Como o pastor Pedro falou aqui pela manhã. Como é que teu filho vai estar nos caminhos do Senhor se teu casamento nunca inspirou a vida deles? Aí a gente fica assim, romantizando, né? Ah, mas a semente está lá um dia. Não, a semente está em você. E é essa semente que quer provocar mudanças. Não é olhar para lá e falar, a semente está lá, porque tem semente sendo lançada para você em cada culto, em cada momento que você lê a palavra, em cada momento que você ora, semente está sendo lançada a você, e você acha que a semente tem que cair para o outro, não cai para você. Já viu aquela história? Ah, fulano tinha que estar aqui para ouvir o culto. Não tinha não, irmãos. Não tinha não, quem tinha que estar era você que veio. Que se ele tivesse que estar aqui, ele ia estar sentado aqui. Isso gera garantia. Se queremos ser bem-sucedidos, se queremos viver uma vida agradável com o Senhor, se queremos viver uma vida em santidade, não remova marcos, não mexa nesses marcos, porque você tem garantia. O Senhor tem várias garantias. Quem quer viver muito? Honre o teu pai e a tua mãe. É garantia. Primeiro mandamento com promessa. E o pior, tem gente que não acredita. Tratar bem a esposa é como tratar bem você mesmo. Capacidade de entrega, de doação. Aí você quer assim, o outro tem que mudar. Não. Esse marco é para você, é garantia para você. Há um selo de qualidade espiritual. Há marcos que Deus quer colocar na tua vida hoje. O Senhor quer marcar a tua vida. Pare de ser aquilo que todo mundo olha e fala, cara, que pessoa intransigente, que pessoa intolerante, que pessoa que só quer contar o caso que eu sou o cara, não conta uma derrota. Entra no assunto, você vai falar até de desgraça. Ele quer vencer contando uma desgraça pior. Venci, não perdi não. A minha derrota, a minha desgraça foi pior do que a dele. Pensando o quê? Ah, não deixei por baixo não. Que coisa insana. Todo mundo vê, menos a pessoa. Aí todo mundo está falando assim, cara, tu está aqui é para mudar. Aí peita, aí fala que a liderança tal, aí que o pastor, que ninguém olha, que ninguém viu. Continua nos mesmos erros, tentando remover marcos, tentando barganhar, tentando tirar limite. Meu irmão, se enquadra dentro deles. Porque você se enquadrar dentro deles vai trazer garantia, segurança. Deus vai cuidar de um rebanho seu, que se enquadra, que tem uma formatação. Eu queria terminar dizendo, para você não remover marcos não, sabe por quê? Tem garantia, tem selo de qualidade, mas também tem proteção. Que coisa boa é estarmos protegidos pelo Senhor. Que coisa boa é andarmos nos caminhos do Senhor. A gente perde quando a gente desobedece, quando a gente pega a lei, a gente quer remover tudo. Em Mateus 5, 21, 22 vem dizendo, vocês já ouviram o que foi dito aos seus antepassados? O que foi dito? Não matarás. Quem mata está sujeito a julgamento. Eu lhe digo que qualquer cirá contra o seu irmão já está sujeito a julgamento. O problema daquele povo que eles viviam uma religiosidade que eles só olhavam para o outro, vendo, sabe o quê? O cisco,
e não enxergavam a trave que estava no olho deles. E aí fala assim: também qualquer que disser ao seu irmão raca, que quer dizer idiota, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Vocês não ouviram? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. A nossa meta, queridos, eu quero concluir falando isso. A nossa meta com o Senhor é: Deus, traz esses marcos definitivos para as nossas vidas. Jovens, ouçam o que eu vou lhes dizer. Não entre nessa esparrela que está aí fora querendo dizer: tem que iniciar namoro porque o outro está namorando. Eu tenho que fazer isso porque o outro está fazendo. Tem uma manada aí sendo conduzida, mas o que vai parametrizar a tua vida é a palavra do Senhor. Deus tem plano, Deus tem futuro, Deus tem casamento, Deus tem emprego, Deus tem bênção. Não remova os marcos, não espere o tempo oportuno. Vai no marco, parece que o outro está se dando bem. Removeu os marcos, mas lá na frente a fatura para ele vai chegar. É uma questão de tempo. E nós estamos vivendo a vida assim, sabe? Removendo marcos. Tem tanta coisa para Deus fazer, irmãos, para confiar coisas maiores a cada um de nós, para confiar uma descendência poderosa. A gente sempre bota na conta de Deus: porque Deus não quis assim. Eu pergunto: será? Até que ponto eu estou removendo marcos, estou sendo um empecilho para Deus gerar filho na minha vida? Até que ponto eu estou removendo marcos, estou sendo empecilho para ter um casamento abençoado? Até que ponto eu estou sendo um empecilho para Deus gerar uma promoção, me confiar uma coisa maior? Até que ponto eu estou sendo um empecilho, a barreira? Eu fico toda hora dando jeitinho, puxa para aqui, é um malabarismo, é um esforço inútil. O tempo está passando, irmãos. O tempo está passando e a gente está perdendo as oportunidades de viver o melhor do Senhor. Quantos marcos estão aí na tua vida hoje que você já puxou para cá, para lá? A Bíblia fala que nós éramos escravos, Deus nos libertou disso. Nós nascemos de novo e precisamos andar em verdade. E quando a gente vai se dedicar em conhecer cada vez mais quem é o nosso Deus, há uma restauração na nossa vida. Nós nos ocupamos com o seu reino, os nossos valores são outros. A transformação da mente. Eu queria pedir agora para você que está dando uma esticadinha no marco: porque Deus quis assim. Você tem plena convicção que foi Deus mesmo? Seja sincero, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você tem plena convicção que foi Deus mesmo, que não foi você mexendo em marco para lá e para cá? Você tem essa convicção? Se você tem dúvida, deixa eu te falar uma coisa: coloque os marcos no lugar certo. Remova não vale a pena. Dá uma sensação que a tua terra foi alargada, que o fruto da outra terra pode ser bom, o gado também pode ser bom, mas lá na frente isso vai te gerar um problema. Isso chama-se pecado, porque o salário dele é a morte. Eu quero te convidar a reclinar a tua cabeça e falar com Deus. Fale com Ele assim: Senhor, há quanto tempo eu venho mexendo nos marcos? Há quanto tempo eu venho vivendo um tradicionalismo? Há quanto tempo eu estou dando mais valor à forma que o conteúdo? Até que ponto na minha vida hoje eu estou colocando coisas, Deus, na tua conta, dizendo: foi o Senhor que quis assim. Mas na verdade tem coisas que o Senhor quer trabalhar dentro de mim e que eu nunca permiti. Eu vou sempre escondendo, eu vou sempre jogando para escanteio, eu vou sempre tentando dar um jeitinho. Senhor, me perdoa, porque eu estou desprezando os marcos. Eu quero confiar na tua palavra, eu quero confiar nos teus princípios. Eu não quero ser aquele sem limite, mas o meu limite vai ser a tua palavra.
porque eu vivendo dentro da tua palavra, eu sei que o Senhor fará prosperar os meus caminhos. Serei como árvore plantada junto a ribeiro. Tudo quanto eu fizer prosperará, dará fruto na estação própria, as folhas não vão murchar. O limite é a tua palavra, e tudo é possível pela tua palavra. Pela tua palavra no caos o Senhor criou tudo. Pela tua palavra o Senhor traz à existência coisas que não existem. Pela tua palavra tu cura. Pela tua palavra faz dar estéril mãe de filho. Pela tua palavra portas se abrem. Pela tua palavra tu dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Pela tua palavra nenhuma ferramenta contra nós prosperará. Tu as condenarás pela tua palavra. É a palavra que vai salvar, é a palavra que vai vivificar. Você quer viver o melhor do Senhor da tua vida? Pare de remover marcos, venha para a palavra e fala: cumpra-se em mim o teu querer, Pai. Eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, parar de ficar dando jeitinho, removendo daqui para ali. Eu confio na tua palavra, eu vou viver pela tua palavra, e o Senhor cumprirá suas promessas na minha vida. O Senhor separou, o Senhor delimitou, e eu creio que o Senhor tem o melhor. Eu quero perguntar, enquanto todos estão orando, quantos aqui nessa noite ainda não entregaram sua vida a Cristo Jesus e agora estão falando assim: eu quero tomar essa decisão, pastor, eu não saio daqui sem tomar essa decisão por Cristo Jesus? Alguém no chat escreve aqui pra gente: pastor, eu estou entregando minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Alguém lá na galeria que está falando assim: sou eu, pastor, onde você está? Faz só um sinal, quero orar por você. Isso, basta um sinal, dizendo eu quero. Você quer fazer isso? Onde você está? Alguém aqui à minha direita falando eu quero. Deus abençoe sua vida, glória a Deus. Há mais alguém dizendo eu quero, pastor, estou tomando essa decisão. Alguém aqui à minha esquerda dizendo eu quero. Eu quero. Há mais alguém tomando essa decisão? Eu quero orar com você. Agora me permita fazer a segunda pergunta: quantos estão conosco aqui que em determinado momento removeram o limite, marcos, esfriaram com Deus, perderam o propósito, mas nessa noite estão dizendo assim: Senhor, eu retorno. Eu não quero remover mais nada, eu quero me enquadrar nesse limite, porque isso vai trazer segurança, isso vai trazer proteção, isso vai trazer cuidado. E eu quero viver debaixo da tua proteção, da tua segurança e debaixo dos teus cuidados, Pai. Eu quero. Quantos tinham esfriado com o Senhor, mas nessa noite estão dizendo: eu volto para os braços do Pai? Alguém lá na galeria dizendo: sou eu. Estou vendo você, jovem, Deus te abençoe. Há mais alguém dizendo: estou voltando. Alguém aqui embaixo dizendo: sou eu, estou voltando. Há mais alguém? Onde você está? Há mais alguém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Logo depois eu vou orar. Eu vou
estou louvando e agradecendo a Deus. Está o Mário, o Nelson aqui entregando a vida a Cristo. Tem muita gente aqui dizendo aqui no chat, aqui conosco, que eu estou entregando minha vida ao Senhor. Eu volto para os braços do Pai, a Eliane, a Jéssica Quimelli dizendo: Senhor, perdoa os meus jeitinhos. A minha oração agora é por você, para que esses marcos estejam bem delineados na sua vida. E que você saia daqui agora. Você, tem gente que ainda sai daqui dizendo: eu acho que o pastor falou aquela parte que era para mim. Não foi o pastor, não. É o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Receba a tua porção, bote um marco no lugar certo e vai viver para a glória de Deus. Porque eu entrei aqui, irmãos, eu comecei a falar da história de uma pessoa que eu estava lá. O pastor João me abordou e falou assim: pastor, o senhor acabou de contar a história de uma pessoa visitante que entrou aqui, que está aqui do lado. A gente não sabe, o Espírito Santo move, irmãos. A gente não sabe, o Espírito Santo faz. É só você colocar dizendo assim: Senhor, eu quero viver para a glória do Senhor. Chega de ficar removendo o marco, tentar dar jeito. Quero viver para a glória do seu nome. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelas vidas que nessa noite se rendem a Ti. Perdoa os pecados. Escreve agora um novo marco na vida deles. Que eles saiam daqui selados pelo Espírito Santo do Senhor, para viver um novo. Há uma festa no céu quando um pecador se arrepende, Pai. Eu te agradeço, Deus, pela vida desses que nessa noite tiveram um encontro de entrega e que vão sair para viver um novo do Senhor. Também rogo a Ti, Deus, por todos aqueles que nessa noite reconheceram dizendo: eu vinha removendo marcos, eu estava tentando dar alguns jeitinhos, mas nessa noite eu estou me enquadrando. Eu creio que a Tua palavra vai trazer segurança, proteção, vai trazer cuidado. Tuas promessas vão se cumprir e o Senhor fará aquilo que lhe agrada na minha vida. Remova, Deus, da nossa vida todo o desejo de querer adequar aquilo que a gente não consegue, de querer barganhar ou modificar aquilo que não nos cabe. E nos ajuda, Deus, por intermédio de uma transformação na maneira de pensar, de nos enquadrarmos nos Teus marcos, nos Teus limites, que é a Tua palavra, que gera vida, que gera cura, que gera santidade. Nós assim oramos e o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém.